Ó, tem plantado no ferro, no vaso de barro. Aqui também é metal, que é uma carriola, na cadeira, no vaso de barro, no vaso de cimento. Tem uma concha, tem plantado no chão. Qual será que são as suculentas que estão mais bonitas? Em qual material? Já pararam para se perguntar qual vaso é o ideal para suculenta? Será que as suas estão plantadas nos melhores? Assista esse vídeo até o final e você irá descobrir. Bora, meus amigos. Fala aí, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Pessoal, estão preparados? Estão preparados para ver coisa bonita? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar só coisa top para vocês, junto com o assunto que é recorrente aqui. Sempre tem alguém perguntando sobre isso, que é sobre os vasos de suculentas. Assim, qual é o melhor vaso? Em qual ela se adapta melhor? Qual que você indica? Eu quero colocar aqui as plantas que eu estou começando a colecionar. Quero colocá-las num padrão aqui. Qual seria o mais indicado? Vaso de plástico, vaso esmaltado, vaso de barro, de cimento, de concreto, enfim. Qual que é a melhor opção? Plantar no chão? Enfim, nós já experimentamos todas essas possibilidades aí. Nesse vídeo eu vou compartilhar isso com vocês, junto com algumas atualizações. Porque você lembra, esses dias atrás aí, para quem está acompanhando o canal, inclusive se você não está acompanhando, acompanha, né, pessoal? Pelo amor de Deus, não custa nada, de graça. Aproveita que ainda é de graça, hein? Porque daqui a uns anos vai saber como vai ser. Então, ó, se inscreva aí no canal, deixe seu like. Se você não me conhece ainda, meu nome é Gustavo. Se você não me conhece, seja bem-vindo aqui novamente. Bom, então, eu fiz um arranjo esse tempo atrás, numa bacia parecida com essa daqui, ó. Um arranjo no tronco, né? Eu plantei umas suculentas na bacia e tudo mais. Faz umas 2 semanas atrás aí. Acho que nem isso, faz uns 10 dias. E tá bem bonito também. E essa semana que passou choveu bastante. E hoje tá um calor assim da desgrama aqui, pessoal. Então eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Vou mostrar as plantas, falar o que aconteceu após a chuva, porque tivemos alguns probleminhas por conta disso. E o principal que são os vasos, tá? Então acompanhe comigo aí até o final e bora ver coisa bonita, meus amigos. Já deixa o like, hein? Então, gente, primeira coisa assim que eu gostaria de compartilhar com vocês. As suculentas, ela tem uma certa vantagem, a maioria delas na verdade, né? Porque elas têm as raízes finas e geralmente não são raízes tão profundas. Então, assim, independente do tamanho da planta, ela pode se adaptar e se der bem em qualquer espaço, tá? Então, antes de falar sobre os materiais dos vasos, vamos falar sobre o espaço. Então, ó, desde suculentas plantadas no chão, iguais são essas daqui, esse nosso jardim, desde ali, ó, de jardineiras, até, ó, vasinhos pequenos, ó. E pode ver que não tem só um tipo de suculentas aqui, tem várias suculentas diferentes, tá? Temos as nossas conchas. Olha que saúde que tá isso, gente, olha que coisa linda. Então, as suculentas, elas têm essa vantagem, né? De se adaptar aí em qualquer espaço. Tá, é lógico, se você quiser que ela cresça absurdamente, você vai ter que mudar ao longo do tempo. Mas ela se adapta muito fácil. Então, antes de falar de cada vaso, tem umas premissas principais aí, básicas, né? Que quem já cultiva há algum tempo, pode parecer óbvio, mas para quem está começando agora, vai ajudar essa dica. Você tem o tripé, né, pessoal? Principal, que é o solo, água e iluminação. Então, não adianta nada você escolher o melhor vaso, teoricamente, e a iluminação não está adequada, ou a rega não ser com a frequência correta, ou o solo ser ou com excesso de nutrientes ou falta de nutrientes. Então tem que estar tudo num perfeito equilíbrio aí, o mais próximo disso possível, para só daí você pensar em qual é o vaso ideal, tá? Então, vamos às regras aí. No mínimo de 4 a 6 horas de sol por dia, regar sempre que a terra estiver seca. Então, assim, a gente sempre vê na internet aí, por exemplo, você tem que regar uma vez na semana. Depende. Esse vaso aqui, ó, ele tem bastante terra. Então, se regar uma vez na semana, pode ser que dê certo, porque quanto mais terra, mais água. Então, demora mais para secar. Já a nossa concha aqui, ó, ela é pequena. Então, dependendo do calor, do tempo seco que tiver, pode ser que eu tenha que regar 2, 3 vezes na semana. Tudo depende, tá, pessoal? Então, tem algumas variáveiszinhas aí. Então, basicamente solo, bem drenável, né? Para a água escorrer e não apodrecer as raízes, não dar podridão na sua planta. Sol de 4 a 6 horas por dia, pelo menos. E essa quantidade de rega. Bom, tudo isso feito com sucesso, ok.
bora aos materiais. Na verdade eu vou mostrar na prática aqui tudo que a gente já plantou e algumas experiências que nós tivemos, tá bom? Primeira coisa, pessoal, um tipo de vaso que eu percebi que as suculentas gostam bastante são os vasos de cimento, né, de concreto. Tanto ele invernizado, né, isolado, ou ele cru assim, ó. Todos os vasos que nós plantamos, elas gostaram. E eu acho que o concreto ele tem algumas vantagens. Primeiro, a temperatura. Se você coloca no sol pleno, assim, grandão mesmo, aquele solzão quente de rachar o coco, não é um material que esquenta tanto, porque ele é um material poroso e tudo mais. Então, ele não abafa as raízes assim com o calor, sabe? E as plantas se adaptam bem. E pelo fato dele ser poroso, ele absorve a água com certa facilidade. Então, você pode regar com abundância, que as plantas vão adorar, pessoal. Olha só. Só vocês verem aqui na prática, ó. Então, vaso de concreto, eu aconselho demais pelo fato dele ser poroso e tudo mais, e ele é mais barato. Então, o custo-benefício é excelente para você que quer cultivar suculentas aí, tá bom? O segundo tipo, que talvez seja o mais comum, né, que o pessoal mais indica aí, são os vasos de barro, de cerâmica, tá? Esse daqui também, ele tem o mesmo efeito de cimento, que ele é poroso. Se eu pudesse escolher um só, fala assim, ó, você só pode escolher um vaso para suculentas e você não vai poder plantar em nenhum outro tipo de material. E eu escolheria esse, tá? Porque assim, além de delas ficarem bonitas nele, ó, você concorda, gente? Olha que arranjo bonitão. Assim, elas amam esse tipo de vaso porque você pode regar com abundância, ele absorve bastante a umidade. Não sei, pessoal, elas assim, dificilmente quando eu planto nesse tipo de vaso, eu perco a planta, ela tem algum problema, sabe? Rapidamente ela se adapta e tudo mais. Tem a questão da temperatura, ele é um vaso que não esquenta muito também. Enfim, elas gostam demais desse material aqui, tá? É terracota, barro, esse tipo de cerâmica aqui. Então, ele é perfeito, pessoal, perfeito para suculentas, tá bom? Agora vamos aqui a nossa estufa. Sejam todos muito bem-vindos. Inclusive, pessoal, eu vou deixar o link do nosso site aqui para vocês, ó. Essa semana, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas se você estiver assistindo antes do Dia das Crianças, em 2022, né, tá? Então eu tô gravando no domingo, Dia das Crianças é 12 de outubro, na quarta-feira. Nós estamos fazendo aí uma boa ação, que no Dia das Crianças nós vamos entregar brinquedos para crianças carentes. Então, tudo que a gente vender no nosso site será destinado 10% para crianças carentes, tá bom? Então a gente já conseguiu bastante coisa legal. Mas se você quiser adquirir uma de nossas plantas aí, que nós enviamos para quase todo o Brasil, o link do nosso site vai estar aqui na descrição, tá bom? Bom, vamos lá então. Um tipo de vaso bem famoso que a gente tem, né, que é o mais comum aí de se encontrar, é o famoso vaso de plástico. Você vai lá na floricultura, buscar a sua plantinha, tem esse vaso de plástico. Ele é muito bom também, tá, pessoal? Porque, assim, ele é leve, né, é barato, então é muito bom. Questão de temperatura, ele também é excelente. Só que ele é um vaso provisório, né, pessoal? Deixa eu dar uma... Deixa eu falar pra vocês, assim, um comparativo. Quando você vai comprar alguma coisa pra você comer, né, vai alguém na sua casa, por exemplo, e você vai fazer uma comida, você não serve na embalagem da comida que vem. Geralmente você prepara, você põe no prato e tudo mais. Então é um exemplo, acho que dá pra entender, né, pessoal? Uma coisa parecida com isso. Isso daqui, pessoal, é que sai barato pro produtor. Então ele vai produzir nesse vaso aqui e você vai comprar nele. Mas eu aconselho... Então, pessoal, eu aconselho que você compre e mude por dois motivos. Primeiro, porque sua planta vai ficar mais bonita em um vaso novo. E segundo, porque você vai poder observar o substrato e tudo mais, porque geralmente o produtor ele tem uma rega ali com adubo, né, que ele faz desde quando a planta é jovem. Então ele vai alimentando a planta através do adubo, do fertilizante que ele coloca na água geralmente. E quando você leva essa planta para casa, aquela terra que está ali nela não tem vitaminas. Então o que acontece? Você não vai dar aquele adubo que o produtor dava. Então a planta vai sentir essa falta de vitamina. E quando você replanta no substrato novo, ele supre essa vitamina que ela estava recebendo, deu para entender? Então é muito importante que você sempre, né, quando chegar com uma planta nova em casa, você já trocar de vaso e colocar no substrato novo. Se for um vaso de plástico, compre um vaso mais bonitinho, pessoal, vocês vão conseguir baratinho, tá? Mas enfim, se você quiser produzir, por exemplo, né, você fez lá, cortou um monte de planta aí na sua casa e quer fazer elas se propagarem, esse vaso aqui ele é muito bom para isso, tá? Outra opção é plantar no chão, né, pessoal? Plantar no chão tem uma vantagem que
espaço infinito. Então as raízes não têm uma limitação e as plantas crescem, crescem e crescem e ficam lindas. Só que suculentas é um pouco perigoso, tá? Você plantar no chão. Por quê, pessoal? Porque elas têm a folha mais gordinhas e tudo mais, e elas são grandes chamarizes para pragas. Então formigas, tem que ficar esperto, cochonilha principalmente, tá? Porque tem um monte de planta ao redor ali, folhagens, árvores e tudo mais. As suculentas são bem mais atrativas para esse tipo de pragas comuns, então você tem que ficar bastante de olho. Mas, por outro lado, você não precisa ficar cuidando tanto no sentido de rega, porque se você deixar ela molhar só quando chove, geralmente já é o suficiente. Esse jardim aqui é a chuva que rega ele. Só quando está num período bem grande de estiagem que eu faço a rega, tá? Mas enfim, é uma coisa muito legal de se fazer, que é plantar no chão. Mas tem que observar... Ah, inclusive, ó, essa semana aqui aconteceu isso aqui, ó. Ó, isso daqui. Tem uma gila aqui atrás também, ó. Olha isso, gente. Uma lagartinha passou por aqui. Aí nós colocamos um lesmicida aqui, ó. Já os bichinhos já morreram, já saíram para fora. Então você tem que estar sempre observando, tá? Quando é no chão. Mas assim, se você tiver espaço aí, eu apoio e aconselho que você faça assim. Inclusive, tem um vídeo desse jardim aqui no nosso canal, tá? Se você não viu, procure aí que eu fiz o vídeo completo da montagem dele. Você vai saber exatamente como foi feita, como eu escolhi as plantas. Eu expliquei tudo lá, tá bom? Depois vocês procuram aí, beleza? Outra opção são os vasos esmaltados, né? Que nada mais é que é o vaso de cerâmica com uma camada de pintura por cima, especial e tudo mais. E aí, vocês lembram no começo do vídeo que eu falei pra vocês que eu ia mostrar alguns problemas com a chuva? Olha essa planta aqui, pessoal. O que aconteceu? Choveu bastante esses dias. E aí aqui em Piracicaba, não sei qual região você mora aí, fica 5 dias chovendo, aí dá uma esfriadinha, fica sem sol. Quando o sol vem, ele vem para arrebentar, nessa época que a gente está em outubro. E aí algumas plantas sentem, essa daqui sentiu, ó, pode ver. Essas folhas amarelas aqui, ó, é um pouco de excesso de água, tá? Por conta da quantidade de chuva, junto com o calor. Então a planta parece que dá tipo uma cozinhada. É o famoso, né, podridão que tá começando a dar nela aqui. Então, se acontecer isso, pessoal, não fique lamentando, ai, minha planta, não sei o que. Você tem que agir rápido. O que você faz? Limpa todas essas folhas que saíram aqui amarelas, tal. Vê se, tipo assim, ó, a drenagem... Ah, por exemplo, esse vaso aqui tá em cima dessa pedra de concreto. Pode ser que a água não esteja conseguindo evaporar ali, sabe? Esteja abafando. Então, muda de lugar, põe assim em cima de alguma pedra, algum lugar que ajude a secar mais rápido, ou põe dentro de uma estufa, enfim, haja rápido para você não perder sua planta, tá? Mas é exceção, a maioria delas, ó, ficaram no mesmo ambiente. Olha essa perla cristata que linda. Olha essa ranha, gente. Então eu indico demais os vasos esmaltados para quem tá afim de investir, tá? Porque com certeza, em questão de estética e também de qualidade, as suculentas vão adorar esse vaso aqui. E olha isso, gente. Essa daqui é Echeveria tolimanensis. Olha que show. Olha minha gila cristata. Ó. Echeveria Kant. Então elas adoram essa Blue Star, gente. Que coisa maravilhosa, ó. Então assim, elas adoram os vasos esmaltados, tá? Também outro tipo de material que eu aconselho demais. Olha aí, ó. Nossa Milky Way no vasão esmaltado. E ó, fica chique demais, né, pessoal? É que no Brasil, pessoal, a gente tem uma dificuldade que é o seguinte: as coisas são caras, infelizmente, né, gente? Então não dá pra fazer a coleção inteira assim, né? Sai caro. Mas você vê, tem uns canais japoneses que eu sigo aí, coreanos, que eu acho que lá deve ser mais em conta e ter bastante, que a estufa inteira da pessoa é assim, ó. E fica, ó, sensacional, né? Aí tem um outro tipo de ambiente, que é um ambiente improvisado, que a gente faz de vaso, né? Tem, por exemplo, aqui, ó, a gaiola, tá? Ela é de ferro, só que ela é inteira vazada. Então, como que nós fizemos essa aqui? Colocamos uma manta de coco embaixo, ó, só simplesmente para segurar o substrato. Então você pode regar com bastante abundância aí, até mais do que os vasos convencionais, porque é muito poroso, né? Então venta e tudo mais, não tem nada embaixo, seca com muito mais facilidade a água aqui. Então assim, dá bem certo também, mas aumente a rega aí, porque ela vai enraizar mais rápido e vai ficar cada vez mais bonita. E além da gaiola, a gente tem a cadeira, que tem o mesmo princípio, né?
Essa cadeira aqui que nós fizemos, que é bonita demais. E ela é vazada também, tá vendo? Ela tem uma estrutura de ferro embaixo. Então a gente também colocou fibra de coco e o substrato. Então dá certo essas improvisações aí. Outro tipo de material é alumínio ou metal, né, pessoal? Então aqui, ó, a gente tem uma concha de ferro, tem furos, tá? E assim, funciona como um vaso normal, tá bom? E eu queria ressaltar aqui sobre o alumínio ou ferro, é que funciona bastante, só que às vezes é um pouco difícil de furar. Então assim, se não tiver furos, pessoal, toma bastante cuidado, porque diferente do vaso de barro, de concreto, ele demora para absorver a umidade, ele segura água ali dentro, né? Porque não tem evaporação lateral, por exemplo, como o vaso de barro, ele simplesmente evapora por cima. Então toma cuidado com isso, é o mesmo cuidado do vidro, né? Falando nisso, tem o vidro ali sim, eu vou mostrar pra vocês. Então, eita pessoal, vou pular de paraquedas agora, olha lá. Bora continuar, gente, não vou parar o vídeo não. Então tome cuidado com isso, tá? Essa questão da rega aí, mas funciona demais, ó. Então a gente tem a concha. Tudo isso daqui, gente, vocês acompanharam no canal, tem vídeo em tudo fazendo isso. Ó, tem a nossa carriola. Tem essa cuba de pia aqui, ó, que também é tipo um alumínio, né? Ó, no sol pleno há muitos anos. Então funciona demais, tá bom? E tá bonita as coisas, hein, gente? Ó, quem acompanhou aí esse arranjo no tronco, olha a qualidade, pessoal. As plantas já se encaixaram, ó. Olha que coisa linda que tá isso, gente. Já tá tudo enraizado. Então o último material que eu gostaria de compartilhar com vocês é... Último não, que ainda vou mostrar o vidro. É o penúltimo. É madeira. Suculentas vão muito bem nesse tipo de material aqui, pessoal. Então, na verdade, todos, né? Tem um buraquinho ali, dá pra plantar. Elas se adaptam. Mas assim, ó, tronco de cortiça, elas também gostam demais, tá, pessoal? Elas incorporam no tronco, elas enraizam, ó, e ficam bem, bem bonitas. E o tronco também, ele seca rápido, né? Então é uma grande vontade. Não precisa ser só tronco de cortiça. Qualquer tipo de tronco que você conseguir fazer um buraco ali, as suculentas vão se adaptar, tá? Olha que lindo que tá esse arranjo, gente. Olha que coisa top. Outro tipo de vaso é o vidro, pessoal. Isso aqui é o que você tem que ter mais cuidado, tá? Tá vendo, gente? Tudo tá registrado pra vocês. Há poucos dias atrás, nós fizemos esse arranjinho aqui, ó, que foi a lembrancinha do nosso casamento. Então depois vocês procurem no canal também para vocês saberem como foi feita. Tem toda a história por trás disso, foi bem legal, tá? Então, pessoal, o vidro, ele é o seguinte. Isso daqui eu já não aconselho que vocês deixem no sol pleno, tá? Mas você pode deixar dentro de uma estufa, como é o caso da nossa aqui, ó. Ela é coberta. Então o sol é praticamente igual, o lado de fora, ó. Aqui é sol pleno, aqui é o sol da estufa. Não muda tanta coisa. Mas o que muda? Muda que não chove em cima. Então, imagina só, você deixa um vidro no sol pleno, né? O vidro geralmente você não consegue furar. Aí você vai viajar, fica 3 dias fora, esses 3 dias chove, vai virar uma piscina aqui, ó. Então as plantas vão provavelmente, né, apodrecer e tudo mais. Mas se você deixar assim, ó, não tem erro, tá dentro da estufa aqui, você controlando a rega, tá? Ela vai se dar muito bem. Não vai cozinhar as plantas, como muita gente pensa. Eu já tive arranjinho no vidro, terrário, né? Por exemplo, mini jardim, duraram anos, anos e anos, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Informações simples, objetivas, muita coisa bonita. Resumindo, né? Eu tô aí ao final do vídeo. Tudo dá certo com suculentas, tá, pessoal? Literalmente todos os materiais, qualquer buraquinho que tiver, você pode plantar. O principal são os 3 pilares lá: substrato, rega e sol. Se um desses fatores estiver em desequilíbrio, você pode plantar no vaso de barro, você pode fazer tudo que não vai dar certo. Você pode tentar adubar, fazer tudo que não vai dar certo, tá bom? Então se atente a isso aí, seja ousado, pessoal, porque diferente de samambaia, orquídea, esse tipo de planta, você não tem muito o que fazer com elas, né? Você coloca ela lá no local, rega e acabou. As suculentas, elas dão a possibilidade da gente trabalhar com ela. Então você pode tirar muda, você pode fazer muda, você pode colocar várias espécies juntas, você pode tirar, aí você corta, você replanta. Então dá para fazer muitos processos. Então assim, se você tiver algum item aí na sua casa que você vê que está sem utilidade, planta suculenta nele, pessoal. Seja ousado e tal, porque dá certo, tá bom? Recados finais. Deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal se você ainda não fez isso. Se você quiser aprender mais sobre o cultivo, baixe o Suculentando app, o melhor aplicativo
para você acompanhar o desenvolvimento das suas plantas, identificação e tudo mais. O link está na descrição. E entre no nosso site aí para você adquirir essas suculentas aqui maravilhosas que elas estão te esperando, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Valeu, meus amigos. Deus abençoe, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.